confesso que na escola era um pouco mais complicado ser aqueles livros, mas enfim, depois quando eu comecei a trabalhar eu vi a importância da leitura para abrir meus horizontes, para abrir, né, novas ideias, cases, né, de sucesso que você pode se inspirar. Fico feliz de poder fazer esse conteúdo para comemorar o Dia Mundial do Livro. Tem 3 livros aqui que eu escolhi para relatar para vocês o quanto que eles foram impactantes e quanto de certa forma influenciaram e mudaram a minha vida. Então o primeiro livro que eu gostaria de citar é o Fora de Série, o Outliers. Esse livro é muito importante, né? Foi muito importante para mim, porque ele mostra o porquê que algumas pessoas, algumas personalidades se tornaram os exemplos, as referências nos setores que eles atuam. Então ele vai primeiro numa linha de olhar o talento pessoal, né, o talento que cada ser humano já tem por natureza. Segundo, a teoria, né, a marca registrada aqui do livro, ele fala muito da teoria das 10 mil horas, então tudo que alguém praticar ou se dedicar 10 mil horas, essa pessoa vai começar a fazer isso muito bem, com uma excelência acima da média. E terceiro, como que o ambiente também te influencia e te impulsiona e te ajuda a chegar lá. Então tem 2 cases muito interessantes no livro, que um é sobre o Bill Gates e o Steve Jobs, né? Toda a conjuntura, obviamente, de talento pessoal que eles já tinham para aquilo, a dedicação que eles tiveram, né? Acho que todo mundo já leu alguma história de algum dos dois falando de passar madrugadas fazendo, né, a Apple e a Microsoft, etc. Mas também que teve uma influência, né, na década, né, de 60, 70, eles estarem na Califórnia, nos Estados Unidos, um boom de tecnologia, como as universidades ao redor, como pessoas ao redor, no network deles e na sociedade que eles estavam vivendo, também ajudaram a impulsionar. A teoria é, se Bill Gates e Steve Jobs tivessem nascido 10 anos antes ou 10 anos depois, talvez não tivessem pego essa onda e essa influência do ambiente. Eu acho que essa junção desses 3 pilares foram muito bem relatadas aqui no livro e eu recomendo todo mundo ler. E o outro caso que ele comenta também, que é marcante aqui no livro, é dos Beatles, né? É uma banda que obviamente fez sucesso mundial, acho que uma dos maiores sucessos até hoje. E ele comenta como naquela época, né, na Inglaterra, faziam-se alguns festivais de verão e as bandas locais tocavam somente alguns meses do ano, e que os Beatles foram convidados para tocar também em Hamburgo, né, onde tinham algumas casas noturnas e eles usavam o tempo livre que eles tinham na Inglaterra para ir até lá e tocar. Então isso fez com que eles praticassem as 10 mil horas com muito mais eficiência, com muito mais rapidez e também tiveram um sucesso astronômico aí que tiveram. Então são 2 cases bem populares, onde todo mundo conhece e que provam muito dessa teoria. Bom, o segundo livro que eu quero recomendar é o Dar e Receber, do Adam Grant, também muito interessante. Ele faz uma pesquisa mostrando 3 perfis de pessoas. O primeiro perfil são os tomadores, onde na pesquisa dele, nas conclusões dele, são pessoas que exigem muito das outras ou querem sempre que as outras façam algum favor, trazem algum benefício para ela e ela pouco retribui, ela pouco dá em troca. São pessoas normalmente com um ego um pouco mais inflado, enfim. O segundo perfil são os compensadores. Então são pessoas que fazem quase um pouco daquela toma lá da cá. Então se você me fez um favor, eu te retribuo. Ou se eu te fiz um favor, eu vou te cobrar lá na frente para que você me retribua. E fica sempre no 0 a 0. E o terceiro perfil são dos doadores. São pessoas que usam a sua influência, o seu network, para fazer o bem ou ajudar alguma pessoa sem pedir nada em troca. E na teoria do livro ele traz como isso se reverte futuramente ou num espaço de médio e longo prazo, como isso influencia a carreira de cada um desses 3 perfis. E na conclusão dele, os tomadores eles conseguem ter sucesso, porém são sucessos repentinos e pouco duradouros, porque a própria sociedade, o próprio ambiente que ele vive começa a entender que ele só chegou lá, né, subindo em cima dos outros ou aproveitando de situações. Então o próprio network dele vai boicotando. Os compensadores, eles tendem a ficar mais no nível, né, mediano, porque vai um pouco nessa linha do toma lá da cá, e que os doadores são as pessoas que têm muito sucesso e por muito mais tempo, muito mais duradouros, né, porque o próprio ambiente vai também trazendo de volta todos aqueles, né, favores ou coisas boas que ele fez ao longo da carreira. Tem só um porém aqui que ele coloca, né, que os doadores têm um risco muito maior de serem passados para trás, né? Então é uma atenção que ele coloca no livro. Mas é bastante interessante você ver e você se enquadrar nesses perfis e saber como que você pode melhorar.
terceiro livro que eu queria recomendar é o Ouse, Fazer o Bem, Se Divertir e Ganhar Dinheiro, do Richard Branson, né, que é um empresário de sucesso. E ele brinca no começo do livro que é exatamente nessa ordem, né? Fazer o bem primeiro, depois se divertir e, consequentemente, você vai ganhar dinheiro. A gente foi criado numa sociedade onde a gente sempre olhou de uma forma inversa. Eu preciso primeiro ganhar dinheiro para me estabelecer, para ficar seguro, né, financeiramente. Depois eu vou ter tempo para me divertir, para aproveitar esse dinheiro. E, por fim, se sobrar tempo e se sobrar dinheiro, eu faço bem, dou, faço filantropia, etc. e tal. E ele faz uma reflexão exatamente ao contrário, né? Ele faz uma provocação: quanto que uma empresa tem que existir para gerar lucro, ou o quanto que ela gera lucro para poder existir. Quando você chega nesse patamar, né, nesse ideal de gerar o lucro para poder existir, é porque o teu propósito é muito forte, muito claro, e esse propósito, na minha opinião, tem que estar muito ligado com o bem da sociedade. A gente faz um paralelo aqui com a FESA, né, de impactar e melhorar o ambiente de trabalho, né, das pessoas, para que as pessoas sejam mais felizes no trabalho. Então, a gente direciona muito esse existir, né, e para esse existir acontecer, obviamente, a empresa tem que dar lucro. Então, é um livro também bastante interessante, que muda muito a forma de você perceber, independente de você ser empresário ou executivo, muda muito a forma de você encarar o trabalho ou ter o propósito como um profissional.